Olá pessoal, tudo bem? Então, eu sou o professor Alex Batista, tá? Esse é o nosso canal Reforço e Concurso. Por quê? Porque as nossas aulas servem tanto para um reforço escolar, como também para alguém que deseja vir prestar um concurso, um vestibular. Então, trabalhamos sempre da forma evolutiva, ou seja, do básico para o avançado, tá? E, obviamente, pessoal, nós não precisamos de alta tecnologia para a transmissão de conhecimento e nem tampouco de aprendizado. Nós precisamos sim saber passar e saber e entender que o aluno está conseguindo compreender o que nós estamos passando. Então, agora a nossa segunda aula de matemática básica, tá? Nós vamos falar sobre os conjuntos numéricos, né? Nós sabemos que os números, conforme suas características, eles são agrupados, são colocados, se transformam em elementos de conjuntos, né? Diariamente nós falamos sobre valores, né? Sim ou não? A gente vai até uma padaria, ao shopping, né? Às vezes a gente fala também, pessoal, sobre a idade de um primo, de um sobrinho, de um coleguinha, né? Nós falamos também sobre, valores negativos. Às vezes uma pessoa gasta mais do que devia, fica devendo, fica com um saldo negativo, tipo 100 reais negativos, né? 100 reais, menos 100 reais no banco. Às vezes a gente olha esse símbolo aqui, que é uma letra, né? Uma letra grega chamada π, e isso aparece muito no cálculo de áreas, né? E ela, às vezes o exercício pede para aproximar para 3,14. Então, pessoal, tudo isso aqui, tudo isso é um raciocínio de que nós, no nosso dia a dia, nós estamos trabalhando sempre com números. E que esses números, tá, conforme as suas características, eles vão se juntar no que nós chamamos nos conjuntos numéricos, que é justamente o que nós vamos abordar agora, ok? Então, o primeiro conjunto que nós, sempre na escola, normalmente, nós vamos ter o primeiro contato quando nós falamos em conjuntos numéricos, é o conjunto dos números naturais, né? Veja que esse conjunto dos números naturais, ele tem um símbolo que é um N, muitas vezes uma barrinha aqui ao lado, certo? E esse conjunto, ele é dado da seguinte forma, a representação dele, com chaves, olha aqui, ó. E 0, 1, 2, 3, 4. E sempre nós vemos esses pontinhos. E o que significa esses pontinhos? Significa que são infinitos, ok? Ou seja, a gente poderia passar a vida inteira contando, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e não teríamos fim, porque os números são infinitos. Outra coisa, às vezes nós vemos também o mesmo símbolo dos naturais com um asterisco. Isso quer dizer que são todos os naturais, com exceção de um, que é quem? O zero. Então, se fosse para representar esse conjunto dos números naturais com asteriscos, eu iria tirar o quê? O zero e começaria do 1. Isso aí, pessoal, às vezes passa batido, mas cai em prova e é uma coisa que a gente tem que estar sempre relembrando. O segundo conjunto que eu quero abordar é o conjunto dos números inteiros, tá? Esse conjunto ele tem algumas características bem interessantes, pessoal. Você vê que a gente pode observar que ele tem zero, Tem toda a parte positiva como se fossem centos naturais, Olha aqui, mais um, mais dois, mais três, mais quatro. E também é infinito para o nosso lado, Nosso lado aqui, nosso lado direito, identificando os números positivos. Agora, o que vem ser menor do que zero também compõe o conjunto dos números inteiros, cujo símbolo é a letra Z, em grande parte da bibliografia, com essa barrinha aqui. Então, nós temos aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3 e menos... Até, em algumas bibliografias, eles indicam esse símbolo aqui, ó, que é o símbolo do menos infinito, e para cá o símbolo do mais infinito. Seria uma espécie de 8 deitado. Ok? Esse conjunto, pessoal, ele nos traz algumas observações, Por exemplo, quando eu falo 0,5, olha, repare que não há uma vírgula aqui, eu estou falando de um número inteiro, 0,5, Já ouviram falar, um zero à esquerda, mas ele não simboliza nada, Então 0,5, 5 e mais 5, eu estou falando a mesma coisa. É muito importante termos isso em mente, ok?
Outra coisa que é interessante quando falamos dos conjuntos dos números inteiros, tá? Aproveitando esse gancho, é falar aqui também dos números chamados simétricos, que nada mais são, considerando o zero como o eixo central, né, nós temos os números que se afastam dele, né, de zero, né, de forma equivalente. Né? Então, por exemplo, aqui eu tenho mais um. E qual seria o simétrico do mais um? Ou seja, qual que seria mesmo o distanciamento do zero? O menos 1. E do mais 3? O menos 3. E do mais 100? Menos 100. E do menos 1000? O mais 1000. Assim vai. Então eles são sempre o quê? Eles têm um valor, que nós vamos ver aqui, um valor absoluto, né, valendo a mesma coisa, porém os sinais são opostos. Né? E isso não vai nos dar a simetria, são simétricos em relação ao zero. Uma outra coisa interessante também, que precisamos falar, é sobre módulo. Módulo gera o valor absoluto do número. O módulo ele é representado pelas essas duas barras aqui, ó, números barrados. Então, se eu tenho menos 35, né, módulo de menos 35, eu tenho o quê? Eu tenho o valor absoluto 35. Se eu tenho um módulo de mais 45, eu tenho o valor absoluto 45. Tá? Então, são valores absolutos, ok? Outra coisa bem interessante e que a gente vai explorar bastante nas expressões, na solução de expressões numéricas, é que sinal negativo anterior, né, a outro sinal negativo ou sinal positivo, ele inverte esse sinal. Vejamos aqui, ó, eu tenho menos 3, passo a ter mais 3. Eu tenho menos mais 5, passo a ter o quê? Menos 5. Isso aqui é muito importante termos em mente, porque isso aqui vai nos acompanhar durante todo o nosso estudo de matemática. Bom, passando aqui, nós vamos ao conjunto dos números racionais. Então, se eu tenho x e y representam valores, números, né? Para que eles pertençam ao conjunto dos números racionais, ele é demonstrado, né, pela essa letra Q, tá? Eles têm que necessariamente, esses números, eles podem formar o quê? Uma fração. Eles podem expressar uma fração. Para todo, esse Vzinho portado aqui significa para todo. Nesse caso aqui eu tenho x dividido por y, ou x sobre y, né? Expressando uma fração. Isso aqui, ó, para todo y diferente de quem? De zero, porque zero não divide número nenhum. Zero... Se a gente encontrar o número sendo divisível por zero, nós vamos ver mais à frente que ele não está o quê? Não pertence aos reais. Ele não é real, não é racional, ele não está dentro dos reais, está fora dos reais. Tá? Os racionais são expressos, né? Essa é a maior característica deles. Eles podem ser expressos numa forma fracionária. Né? Então, por exemplo, aqui eu tenho 0,2, que é igual a 2 décimos, que é igual a 1 quinto. Então, isso aqui já não é um número inteiro, isso aqui é chamado de número decimal, nós veremos mais à frente. Tá? As dízimas periódicas, nós também encontramos certos valores, por exemplo, 0,333 e os pontinhos, significando que esses 3 pontinhos indicam aqui? Indicam que esse 3... tá? Ele vai se repetir infinitamente. Esse 3 aqui é chamado de período. Período é a parte que se repete numa dízima. Tá? Então, essa dízima periódica, ou seja, que tem um número que se repete, poderia ter, um detalhe, tá, pessoal? Aqui é só, eu botei 333, mas poderíamos ter, por exemplo, 0,25, 25, 25, 25, 0,341, 341, 341. Ou seja, não depende da quantidade de algarismos, depende sim da repetição desse número, tá? Que nós chamamos de período. Nesse caso, nós conseguimos colocá-los na forma fracionária. Então, se colocamos na forma fracionária, ele pertence ao conjunto dos números racionais. Tá? As raízes exatas também pertencem ao conjunto dos números racionais. Ok? Pessoal, então, dando prosseguimento, vamos agora ao conjunto dos números irracionais, tá? Que é simbolizado por esse i barrado aqui. Eles não podem ser expressos, é o contrário dos racionais, tá certo?
E isso já, ou seja, se eles não podem ser expressos na forma fracionária, significa dizer o seguinte, que nenhum número vai ser racional e irracional ao mesmo tempo. É uma conclusão bem óbvia, né? Porque se o irracional não tem como expressá-lo na forma fracionária, logo ele não pode ser racional. Então, não são racionais, são irracionais, tá? As dízimas não periódicas, ou seja, não existe aqui um número que se repita infinitamente. Os números vão aleatoriamente, olha, sendo escritos, mas não se repetem. O valor de π, tá? Aqui eu coloquei um valor bem aproximado, mas ele vai crescendo, ele vai direto, tá? Aqui 3,1415. Então, π, a letra grega π, que tem esse valor aqui, é um valor irracional, ok? As raízes também que não são exatas, pessoal, ou seja, raiz 2, 1.414, vários números aqui. Então, se não deu uma raiz exata, também não vai ser racional, vai ser irracional, ok? Por fim, pessoal, vamos falar do conjunto dos números reais, que é o que contém todos os outros conjuntos numéricos que eu falei antes. Uma ressalva aqui que nós temos que ter cuidado, pessoal, que o zero ele pode ser dividido por qualquer número. Por exemplo, 0 dividido por 2 dá 0, ok? Mas ele não divide nenhum número, porque se você encontrar coisas do tipo assim, por exemplo, 5 dividido por 0, esse valor aqui, com certeza não pertencerá aos reais, ok? Não vai pertencer aos reais. Bom, muito difundido, né, é o diagrama, né? Como é que nós vamos representar graficamente tudo que nós falamos em relação aos conjuntos? Veja que aqui, ó, nós temos os naturais, que estão contidos nos inteiros, que estão contidos nos racionais, que estão contidos nos reais. Veja que os irracionais formam um caso à parte, ok? Mas os irracionais estão contidos nos reais. Então, se houver uma afirmação dizendo que for mostrado um número irracional, ele vai ser real? Vai ser real. Mas ele vai ser racional? Não vai ser racional, não vai ser inteiro e muito menos natural, tá? Aqui tem uma observação, as raízes quadradas de números negativos, nós vamos estudar radiciação, mas só para a gente ter uma noção inicial, as raízes quadradas de números negativos não pertencem ao conjunto de reais, nós vamos ver que pertencem a um outro conjunto chamado conjunto dos números complexos, tá certo? Mas isso é mais para frente, tudo bem? Então, observações e conclusões, né? As relações, ou seja, se eu tiver que falar de um conjunto, né? As relações entre conjuntos, eu vou usar sempre o que? Está contido, que é esse C grande aqui, não está contido, C grande com essa barrinha aqui, contém, seria o mesmo símbolo, mas ao contrário, né? Invertido, para o lado, na outra direção, e não contém. Então, por exemplo, eu posso dizer que naturais, tá? Olha aqui, ó. Em relação aos inteiros, né? Naturais, né? O conjunto dos números naturais está contido, o conjunto está contido no conjunto dos números inteiros, ok? Agora, as relações entre um determinado elemento e um conjunto, eu vou usar o símbolo de pertence e de não pertence. Então, por exemplo, 5 em relação a, vamos colocar aqui os naturais, pertence, 5 pertence aos naturais. Agora, menos 2 em naturais, pertence? Não, menos 2 não pertence ao conjunto dos naturais, mas pertence ao conjunto dos inteiros. Ok, pessoal? Então, essas foram as nossas considerações iniciais. Agora, vamos seguir aqui, pessoal. Dentro desse contexto de estar contido, não está contido, contém, não contém, nós podemos dizer, então, que os naturais estão contidos nos inteiros, que estão contidos nos racionais, que estão contidos nos reais, e que os irracionais estão contidos nos reais. Logo, nós temos algumas conclusões, né? Todo número natural, 2 pontos, ele é o quê? Ele é inteiro, ele é racional e ele é real.
mas o contrário é falso. Eu não posso dizer que todo número inteiro é natural. Por quê? Porque tem os números negativos que não são naturais, né? Tem os números fracionários, no caso aqui dos racionais, que não são naturais, né? E tem os irracionais, inclusive, que são reais, mas não são naturais. Todo número inteiro, tá? Todo número inteiro, ele é racional, ok? Olha aqui, é só a gente olhar aqui, ele é racional e ele é também real, tá? Ok? Todo número, agora, o contrário já não se pode afirmar. Todo número irracional é real, ou seja, tá? Todo número irracional está contido também nos reais. Tudo bem? E aqui eu deixei alguns exercícios para a gente fazer. Natural, né? O conjunto dos números naturais, ele pertence, ele está contido, né? No conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, eu posso dizer o quê? Que eles não estão contidos nos naturais, ou também posso dizer que o conjunto dos números inteiros, eles contêm o conjunto dos números naturais. Menos 3, ele pertence, é um elemento, né? Relação elemento e conjunto. Pertence ou não pertence aos naturais? Não pertence. Por quê? Porque é negativo. 2,1, ou 2 inteiros e 1/10, pertence aos racionais? Aí eu penso, 2,1, né? 2,1 é igual a 21 décimos. Coloquei na forma de fração? Coloquei. Expressei na forma fracionária? Expressei. Então, eu posso dizer que 2,1 pertence ao conjunto dos racionais. Eu posso dizer que os irracionais, eles estão contidos nos racionais? Não, eles não estão contidos. Ele não está contido, melhor dizendo. O conjunto dos números irracionais, ele está contido nos reais? Sim, ele está contido nos reais. Tá? Os naturais estão contidos nos inteiros, que estão contidos nos racionais, que estão contidos, tá? Os elementos estão contidos nos reais, ok? As dízimas periódicas. Aqui eu tenho uma dízima periódica, que nós veremos mais para frente, chamada dízima periódica composta, porque ela, além do período, que é o 1 que se repete, tem um anteperíodo, que é o 9. Então, as dízimas periódicas, sejam elas simples ou compostas, elas irão pertencer ao conjunto dos números racionais. Pi pertence a racionais? Nós já vimos que pi não. Pi, letra grega pi, que é 3,14, não. 3,1415 vai continuamente com outros números, né? Não é periódico, logo não pertence aos racionais, porque não pode ser expresso na forma fracionária. Agora, ele pertence ao conjunto dos números irracionais? Sim, ele pertence ao conjunto dos números irracionais e também, por consequência, ao conjunto dos números reais. Tá? Pi pertence aos reais? Acabei de falar, sim, pi pertence aos reais. O número 2, em relação ao conjunto dos números inteiros, ele pertence ao conjunto dos números inteiros. E o conjunto dos números inteiros, eu já tinha falado, né, nós podemos dizer que ele não está contido, ou ele contém, né, vamos botar aqui contém, ele contém o conjunto dos números naturais, ok? Mais um exercício aqui. A aula está um pouco longa, mas está bem legal, pessoal. Olha só. Módulo de menos 56. Aqui ele está pedindo para colocar V quando for verdadeiro ou F quando for falso. É igual ao valor absoluto 0,56 ou 56 centésimos? Sim, é verdade. Menos 2. Né? Isso vai me dar o quê? Mais 2, que é igual a 2? Sim ou não? Todas as vezes que o número não tiver sinal, pessoal, nós dizemos que ele é positivo. Então, essa afirmação aqui, ela é verdadeira. Menos 0,5 é igual a menos 0,5 sem os parênteses aqui? Sim, também é verdadeiro. Aqui eu tenho 0,05 ou 5 centésimos. É um número inteiro, pessoal? Não, é um número racional, porque isso aqui é 5 centésimos, 5 sobre 100. Então é um número racional, mas ele é inteiro? Não, então é falso.
Menos 0,1 e 0,1 positivo, né? Mais 0, são simétricos? Sim, nós vimos que sim. Lembrando que para ser simétrico não precisa ser inteiro, pode ser um número decimal, verdade. Π é racional? É um número racional? Pertence ao conjunto dos números racionais? Não, é falso. O módulo de 5, menos 5 mais o módulo de mais 6 vai dar o valor 11. Pessoal, o módulo de mais 5 é o valor absoluto 5, somado ao módulo de mais 6, valor absoluto 6. 6 mais 5 é igual a 11? Sim, verdade, verdadeiro. Né? E por fim, o sinal positivo anteposto, colocar à frente de um sinal negativo, ele vai alterar o sinal? Está perguntando aqui, ó, mais menos 3 é igual a menos 3? Sim ou não? Sim, é verdade. Por quê? Porque o sinal positivo não altera. Quem altera é o sinal negativo antes de um sinal positivo ou de outro negativo. Estudo da reta numérica, pessoal. Estudo da reta numérica. Também, essa reta numérica, em muitas bibliografias, também é chamada de reta real, porque ela pode, nós podemos colocar aqui vários números inteiros, decimais, né, irracionais, né, por isso também chamada de reta real. Aqui ele pede para colocarmos, né, isso aqui é o terror de alguns alunos aí do 7º, do 8º ano, né, mas não vai não, vamos entender. Sempre focamos no zero, pessoal, para que a gente possa ter uma noção de onde iremos marcar determinado número. Então, raiz quadrada de 2, né? Raiz quadrada de 2 olha o sinal de aproximado, é um igual com um tio em cima, 1,41, aproximadamente. Bom, se é 1,41, ele tá, e é positivo, né? Ele está entre 1 e 2, né? Aqui, ó, entre 1 e 2, aqui bem no meio, teria 1,5, não é isso? Então, como é 1,4, ele estaria mais ou menos aqui assim, ó, um pouco antes. Então, aqui eu marcaria meu ponto A. Olha aqui, ó. Certo? Bom, B, 0,5. Essa ficou fácil, né? Entre 0 e o 1, eu tenho o 0,5. Lembrando que 0,5 é igual a 5 décimos, que é igual a meio. Simplifico. Como é que eu cheguei a essa conclusão que é meio? Divido por 5. O que está em cima de uma divisão aqui, de uma fração, é chamado numerador. Nós vamos ver isso mais à frente. E o que estiver abaixo, denominador. Se eu dividir ou multiplicar qualquer valor no meu numerador, eu tenho que fazer o mesmo no denominador. Nesse caso aqui, eu dividi ambos por 5. 5 dividido por 5, 1. 5, 10 dividido por 5, 2. Então dá meio. Então, ou um meio. Né? Então aqui, ó, justamente na metade entre o 0, como é positivo, né, e 1. Então aqui eu tenho o meu ponto, aqui, ó, B. Ok, pessoal? Meu ponto B. Meu ponto C é menos 3,2. Veja, olha só, 0 é maior que menos 1, menos 1 é maior que menos 2, menos 2 é maior que menos 3, e assim vai. Professor, mas eu não entendo muito bem isso, por que o 0 ele é maior do que o menos 1? Basta pensar numa conta bancária, pessoal. É melhor a gente estar zerado na conta do que estar devendo menos 100 reais, menos 50, não é verdade? Então se a gente fizer essa analogia, fica mais fácil de entender. Então aqui ele está falando, ó, menos 3,2. Então tem menos 3, né? Tudo, até aqui, 2,9, né? Aqui cheguei no 3. Aí aqui entre 3 e 4, né? Vamos supor, 3,1, 3,2. Então eu estaria por aqui, ó. Esse seria o meu ponto C. D, menos 0,02. Pessoal, está entre 0 e menos 1. Por quê? Menos 0,02, ou seja, é 2 centésimos, é um número pequeno. Então está bem coladinho aqui ao 0. Ó. Podemos representá-lo aqui, ó, mas do lado negativo, D. É o nosso ponto D. Letra E, 2/3, né? 2/3, pessoal, se a gente for dividir, dá aproximadamente, tá? Aproximadamente 0,6. Vai dar 0,66666. Vamos aproximar para 0,7. Vamos colocar 0,7, tá?
Vamos aproximar aqui para 0,7. Então, se é 0,7, né? Aqui eu tenho 0,5, já até me ajuda, ó. Tem 0,5 aqui. 0,7 está um pouquinho para cá. Um pouco maior, porque aqui eu estou crescendo, né? Então, ó, 0,7 vai ser o meu ponto E. Ficaram meio juntos, mas é assim mesmo. E por fim, pessoal, aqui, para a gente ver como pode ser cobrado, né? Eu tenho vários outros exercícios aqui que envolvem, né, essa aula que nós estamos tratando agora, né, de conjuntos numéricos. Esse aqui caiu numa prefeitura e caiu em outros concursos também. Verifique na tabela abaixo quantos números, ele quer saber a quantidade de números, aqui ele está dando, olha aqui, ó, ele está nos dando aqui um total de 10 números, e ele quer saber desses 10 números quais não pertencem ao conjunto dos números reais. Então eles não vão ser naturais, não vão ser inteiros, não vão ser racionais, tá certo? Não vão ser nem irracionais, eles vão fugir, eles vão passar para o campo dos complexos, né? Então, se não for natural, se não for real, se não for natural, não for inteiro, não for racional, não for irracional, ele não estará, ou seja, será exatamente esse número, ou esses números que a gente vai ter que marcar. 1,3, vamos começar aqui. 1,3, ele é real? Sim, ele é real. Por que ele é real? Porque ele é racional. Por que ele é racional? Porque 1,3 é 13 décimos. Então, eu não posso marcar isso aqui. Isso aqui é chamado número misto. Número misto porque ele tem uma parte inteira, que é o menos 1, e uma parte fracionária. Bom, pessoal, de cara, isso aqui a gente transforma numa única fração. Seria multiplicar menos 1 por 3, vai dar menos 3, mais 1. Né? Então, menos 2/3. Está na forma fracionária, é número racional, então é real. Como eu falei lá na frente, zero pode ser divisível por qualquer valor que vai dar zero. Então, zero é um número natural, é um número inteiro, né? Então, é racional, beleza? 2,568. Pessoal, 2 inteiros, 568 milésimos. É um número decimal, dá para ser expresso na forma fracionária, logo ele é real também. Agora, 3 dividido por 0 é real? Não, não é real, porque 0, como eu expliquei, não é divisor de número algum. Então, nesse caso, eu não posso dizer que esse número é um número real. Então, aqui eu já tenho um, pessoal. Ó, já tenho um aqui. Vamos ver os demais. Raiz quadrada de 4. Ela é ou não é um número real? É, porque vai dar 2, não é isso? Ou mais ou menos 2, né? Vamos lá. Aqui é a raiz quadrada de um número negativo. Lembra que eu falei lá na frente? Olha só, é a raiz. Aqui, quando não temos nada na raiz, adiantando a aula de radiciação, nós temos aqui um negócio chamado índice. E quando não vem nada escrito, né, isso aqui vale 2. Tá? Então, a raiz quadrada de número negativo não pertence aos reais. Se não pertence aos reais, vai pertencer a outro conjunto, no caso do conjunto dos números complexos, mas não pertence ao conjunto dos números reais. Então, essa aqui seria outro número que não pertence aos reais. Tá? 3,5555 infinitamente. Aqui eu tenho uma dízima periódica, tá certo? Simples, com uma parte inteira, né? E com um período 5 que se repete infinitamente. Nós já vimos que as dízimas são racionais, logo são reais, então nada. Aqui não é a raiz quadrada de um número negativo, mas um número negativo, né, tem um menos, né, a raiz quadrada de um número que é o número positivo 4. Então isso aqui não é a mesma coisa que isso aqui, ok? Aqui vai dar um valor, vamos supor, aqui vai dar 2. Só que eu tenho um número negativo anterior a ele, então eu vou ter aqui, ó, menos 2 como resposta. Mas ele não deixa de ser real, tá certo? Ele é um número, vai me dar um número inteiro negativo, mas real. Raiz quadrada de 5 vai dar 2, alguma coisa, paraná. Não é racional, porque não dá para escrever na forma fracionária. É irracional. Porém, os irracionais, como nós vimos, eles estão contidos no conjunto dos números reais. Logo, a raiz de 5 também é real. Então, quantos números não são reais?
não são reais aqui quantos números? 2 números. E essa é a nossa resposta, ok? Bom, pessoal, espero que tenham gostado dessa aula. Se gostou, se inscreva no canal, deixa o seu like aí. Né? Nós estamos começando, eu estou falando agora, hoje nós estamos no mês de abril de 2020, estamos num período difícil de quarentena, e se essa aula estiver ajudando, se essas aulas que eu estou postando estiver te ajudando de alguma forma, deixa um like, se inscreva no canal, poste comentários, tá? E à medida do possível eu vou responder a todos. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.